Matheus, inclusive, nesse cenário a gente tem visto small caps, né, andando bem nos últimos dias. Na sua visão, essas empresas, né, small caps, elas acabam tendo esse desempenho nos últimos tempos somente por esse ambiente, pela possibilidade da queda de juros? Tem alguma coisa mais específica também que possam estar melhorando, né, a visão do investidor em relação a essas companhias? Small caps tenderiam a ser mais sensíveis, sim, nesse momento de ciclo de flexibilização monetária. É o que a gente tem observado e ajuda o fato, no relativo, de que Vale andou muito mal. E Vale é 15% do Ibovespa. Daí você puxa o Ibovespa para baixo, você joga os small caps para cima. E o desempenho que foi ruim nos 24 meses até o final de março, relativamente, então se você teve um desempenho muito inferior dos small caps frente ao Ibovespa, porque o Ibovespa nunca contou toda a verdade por conta dos pesos no interior do índice, enquanto os commodities seguraram eles, small caps sofreram muito, a gente tem uma inversão nessa direção, e daí small caps tenderia a andar mais. Inclusive, isso foi o que machucou também muito o gestor grande, tradicional e historicamente bom. A qualidade dos gestores, muitas vezes, não deve ser questionada, que aconteceu uma correção muito forte nos últimos 24 meses. O que aconteceu foi que a gente teve pressão de valuation nas duas vértices da curva, tanto questão técnica, que você começava a ter um aperto monetário, como questão também de valuation, DCF, fluxo de caixa descontado, nos vértices mais longos. Prêmio fiscal, desde o meteoro do Paulo Guedes, com os precatórios, revisões sucessivas no teto de gastos, e também um aperto monetário para contrabalancear a inflação corrente e também expectativas de inflação que estavam desancoradas. Esse processo de elevação na curva de juros machucou muitos ativos locais, muito mais do que o Bovespa denuncia, basta olhar o small cap, machucou os gestores tradicionais brasileiros que ainda estão enfrentando resgates. Veja o histórico das maiores casas de gestão brasileiras, como foi negativo a questão dos resgates, número de cotistas caindo, e agora a gente teria um pouco da inversão desse movimento, que faz parte também do ciclo. A economia é sempre cíclica, então a gente teria uma maior sensibilidade para esses nomes que apanharam demais nesse último processo de ajuste da curva de juros e que agora tenderiam a se beneficiar mais relativamente do que o Ibovespa. Matheus, já que a gente está trazendo, né, um pouco dessa visão, inclusive, para mercado, eu queria entender, né, a gente estava até, na minha pergunta anterior, eu te perguntei aí desse cenário macro, se seria mais favorável ou não, justamente para os ativos brasileiros. Você chegou até a comentar ali de uma visão que tem muita gente apostando numa queda da Selic, até em 0,5, você falou, acho um exagero até ali, acho que naquela sua fala, eu queria até entender um pouquinho mais, você acredita que essa melhora, vamos dizer, né, na expectativa futura aí de uma diminuição da Selic, apesar da gente, tem muita gente apostando ou 0,25 ou 0,5 aí nas projeções para a queda da Selic, na prática em si não muda tanto assim, se a gente for ver, né, ou 0,25 ou 0,5, o efeito ainda deve demorar para trazer esse alívio que tanto se busca na taxa de juros. Eu queria entender um pouquinho, né, na sua visão, como que você enxerga, né, exatamente, a gente viu o Focus, demos o Focus de hoje mais cedo nessa projeção da Selic, se mantém no 12,5 esse ano, mas queria entender um pouquinho da sua visão também em relação a essa expectativa desse corte da Selic e se isso, de fato, na prática vai trazer alguma alteração. Minha projeção, Paula, nos últimos meses ela não se alterou. Eu continuo acreditando que vai ser em agosto 25 pontos base. Assim, e como você colocou, o pessoal de economia que se aprofunda mais, fica um pouco na discussão, vai ser agosto, vai ser setembro, vai ser 25, vai ser 50, francamente, a trajetória não muda. E o delta continua o mesmo. Eu entendo que vai começar com 25 pontos, termina o ano com 12,5, flexibiliza mais no ano que vem, e num cenário mais construtivo de juros, termina o ano já com um dígito. Ano que vem com um dígito, né? Então, você termina 2024 com 9% alto ali, algo do gênero. Tem gente um pouco mais conservador. Agora, 50 pontos base não precisa também, principalmente como o Banco Central que vem sido tão contido em sua comunicação, né? Foi insistente, várias vezes de maneira equivocada, tanto na parte da flexibilização quanto na parte da contração de liquidez. Eu entendo que ele vá por esse caminho, até mesmo porque a gente tem uma só reunião para agosto, então o que seria salutar seria uma flexibilização do discurso de tom agora em junho e depois, na de agosto, o primeiro corte de juros. As pessoas mais conservadoras falam 2 reuniões de ajuste de tom, junho e agosto, e daí a primeira flexibilização em setembro. Mas, como você falou, na prática a trajetória é a mesma. O que a gente tem é que, historicamente, quanto maior o delta da taxa de juros, maior é o impacto para ativos de maneira positiva, ativos de risco. E também que o mercado tende a subestimar
o processo de flexibilização, historicamente. Não que se a história nos serve de alguma coisa, pelo menos de base, a gente tem esses dois dados. Ainda assim, eu mantenho a minha expectativa de que será em agosto, 25 pontos, dá início ao processo e depois, nas próximas reuniões, ele pode acelerar o pace, o seu ritmo, para 50 pontos, caminhando para o final deste ano em algo como 12,5%. Você falou aí num trecho, eu queria só entender, então, na tua visão, você acha que pode ser, então, um bom momento para aumentar esse delta na hora de fazer esses investimentos, Matheus? Aproveitar um pouquinho dessa oportunidade, então? Exato, não entendo que precisa esperar até 120 mil pontos, né? O pessoal que quis esperar viu a Bolsa correr de 100 mil pontos para 112 mil pontos num piscar de olhos. Foram 2 meses e a gente está nesse patamar. Dá para chegar a 120 mil pontos? Eu entendo que sim. Claro que você não vai apostar tudo da sua vida, né? Eu acho que tem que fazer uma ponderação, porque também, por exemplo, a gente pode fazer um blend muito interessante aqui de juro longo. Então, você fazer uma carteira composta de NTNB 35, NTNB 45, ela vai andar bem também nesse processo de flexibilização. O caixa brasileiro ainda rende 2 dígitos, então eu não abriria a mão dele, mas alocaria um pouquinho dele se você está under, né? Se você está numa posição abaixo da média para o seu padrão estrutural em bolsa, daria para você chegar pelo menos em alguma coisa como um over mais um para ser algo mais palatável, para capturar um pouquinho dessa exposição em bolsa, que deve andar bem sim. Claro, não estou falando que vai ser uma trajetória linear, não acredito que seja assim, vai ser volátil como tem que ser bolsa brasileira mesmo, bolsa de país emergente, não é mesmo? Ainda assim, a trajetória deveria ser positiva, o que a gente testemunhou nos últimos 2 meses, então deveria se repetir ao longo dos próximos 6, por exemplo.